Boa noite, queridos. Tudo bem? Tudo bem, não? Alguém aí com os olhos irritados? Legal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, depois de uma noite de louvor dessa muito gostosa, eu queria tratar um assunto que acredito eu que de alguma forma deva se consolidar no nosso coração, de modo que, talvez, tendo em vista o que nós vamos falar hoje, o nosso caminhar de fé se torna mais proveitoso. Quem já leu os evangelhos aqui, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e nessa sua leitura você percebeu que Jesus tinha alguns perseguidores. Alguém já identificou alguns perseguidores de Jesus, não? Os fariseus. Ok. Os fariseus. Por que é que os fariseus perseguiam Jesus? Porque achavam que ele blasfemava? O que mais? Se sentiam ameaçados? O que mais? Mensagem diferente do que eles esperavam. Ok, tudo bem. Mensagem de Jesus batia de frente com eles. Ok. Vocês gostam de uma conspiração, né? Toda a sua resposta é porque eu sinto em decepcionar vocês. Eu sinto decepcionar vocês. Mas os fariseus estavam simplesmente fazendo o trabalho deles. Era a função de um fariseu, porque assim, Jesus foi o primeiro que chegou se dizendo Messias? Não foi o primeiro e nem foi o último. Na verdade, era muito comum um cara encher a cara, subir em cima de uma mesa lá e gritar: "Eu sou o Messias!" Era muito comum. E sempre que alguém aparecia dizendo: "Eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus, eu sou a voz que clama no deserto", eu estou falando de João Batista, eu sei. Sempre que aparecia isso, o Sinédrio, então, convocava os fariseus daquela época, que eram agentes. Qual era a função dos fariseus? Eles estudavam sobre a vinda do Messias. Alguém quer remédio para dor de cabeça? O Isaac está morrendo aqui. Então, qual era a função dos fariseus? Sempre que aparecia alguém dizendo: "Eu sou o Cristo", uma comitiva de fariseus era destinada para acompanhar e investigar a vida dessa pessoa. Então, necessariamente, eles não eram inimigos de Jesus, ou se sentiam ameaçados por Jesus, ou tinham medo das pregações de Jesus. Eles estavam fazendo o trabalho deles. Por quê? Porque toda hora aparecia um maluco gritando por aí que era o Messias. Então, o que começou a encafifar os fariseus era porque Jesus exatamente fazia o que eles sabiam que o Cristo faria. Simples de definir isso é no momento em que Nicodemos, que era um fariseu, chega para Jesus e chama ele de mestre. Chama ele de rabi, que significa mestre. Tem algumas Bíblias que é assim: chegou e ele disse rabi, entre parênteses, que significa mestre, fecha parênteses. Jesus era um rabi ou não? Não. Segundo a tradição judaica, para uma pessoa se tornar um rabino, ele teria que, até os 12 anos, ser praticamente educado por um rabino, tendo todos os cuidados
ao rabino, estudando, conhecendo, decorando os mandamentos, a lei de Moisés. Jesus fez isso ou não? Sim ou não? Fez. Fez. Fez sim. Lembra aquele episódio que a gente se maravilha, quando Jesus foi encontrado, saíram de Belém, de Nazaré, né? José, Maria e a comitiva, e foram ao templo. Na volta, 30 quilômetros depois, perceberam que esqueceram de Jesus lá. Aí a Maria e o José voltam correndo, chega lá e encontra Jesus discutindo com os doutores e mestres da lei. Isso era incomum? Não. Não. Por quê? Porque todo menino, até os 12 anos, ele era criado pelos rabinos. Depois, num segundo momento, ele decidia se ele ia seguir para a função rabínica ou se ele ia ajudar o pai dele a fazer madeira, fazer mesa. Era o costume rabino da época e até hoje. Então, não era incomum encontrar um menino de 9, 10, 11, 12 anos conversando com os mestres da lei a respeito da lei. E Jesus estava fazendo isso. O que era incomum era que o menino de 8 anos estava dando um baile de lei nos mestres da lei. E aí, quando Jesus faz 12 anos, que é o momento dele decidir-se se ele vai para o caminho do rabino, tinham 2 ou 3 grupos rabínicos em Jerusalém na época, e cada um tinha um jugo. O que era o jugo? Era aquilo que o rabino julgava pela lei ser certo e aquilo que o rabino julgava pela lei ser errado. Por exemplo, um rabino, que eu esqueci o nome dele, não lembro mais, ele julgava que era certo o divórcio por qualquer motivo. Outro rabino já definiu que o divórcio era errado por qualquer motivo. E todos eles observando a lei de Moisés, se for observar, você tem margem para divórcio e você tem margem para não divórcio. Então cada rabino assumia o seu jugo, ou seja, a sua classe de regras a partir da sua observação da lei. Quando Jesus faz 12 anos, já tinha estudado tudo o que devia ter estudado, e já conhecia a Torá de cor, e já conhecia a lei, tudo o que precisava conhecer, ele decide que ele vai acompanhar José, e eles vão para o Egito. E lá no Egito, se tornam pedreiros ou carpinteiros, ganham a vida, e Jesus ressurge aos 30 anos para o ministério. Então, quando aquele fariseu que sabia que Jesus não pertencia a nenhum jugo de um rabino, chega para ele e diz para ele: Rabi, é porque aquele rapaz, o tal do Nicodemo, sabia que aquele era o Cristo, porque ele tinha passado a vida inteira estudando as características do Cristo, estudando os milagres que o Cristo faria, estudando qual seria o tipo de palavra que Cristo daria, e quando ele chega diante de Jesus, ele não chegou àquele momento, conheceu Jesus e disse Rabi porque ele ficou emocionado. Não, ele seguiu Jesus por 3 anos. Em algum momento ele chega, os rabinos todos, os fariseus todos foram embora, eu vou voltar escondido e vou falar com esse homem, porque apesar de todos eles não quererem acreditar, eu sei e eu não tenho dúvidas de que esse é Rabi. É por isso que Jesus diz, o meu jugo é suave. E Jesus se coloca como um rabino judeu, dizendo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não pertenço nem ao jugo tradicional dos judeus, e eu não pertenço nem ao jugo liberal dos judeus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outro momento ele termina isso dizendo, porque o meu reino não é desse mundo, os meus valores não são desse mundo, e o que eu penso não é desse mundo. Então a função de um fariseu era assim, surgiu um maluco metido a besta dizendo que era o Cristo, uma equipe então é designada para investigá-lo e acompanhá-lo. Então, na verdade, os fariseus não perseguiam a Jesus, eles investigavam Jesus. Em vários momentos eles chegavam a Jesus e faziam perguntas.
Você percebe, lendo os evangelhos, que para muitas respostas que Jesus dá, os fariseus simplesmente voltavam com a cabeça baixa e iam embora, porque sabiam que a resposta que Jesus tinha dado era a resposta que o Cristo daria. Mas os valores de tradição, de religião, sempre vencem os valores verdadeiros do evangelho. Infelizmente. Nós vemos a verdade, mas preferimos ficar com a tradição. Preferimos ficar com sempre foi feito assim. Então chega um momento em que Nicodemos chega em Jesus e diz: Rabi. Chega um momento em que um outro jovem, rico, chega para Jesus e diz: sei que falas da parte de Deus. Porque os sinais que fazes da parte de Deus. Que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: cumpre os mandamentos? E aí Jesus vai e fala: vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí ele não faz isso, esse é o jovem rico. Percebe? Então Jesus ele é investigado. E lendo os evangelhos você percebe esse caminho de investigação até chegarem num consenso. Jesus não foi crucificado porque ele dizia ser o Cristo e não o era. Jesus foi crucificado aí sim, por inveja dos líderes judaicos de Jerusalém, que por não terem como desmentir que Jesus era quem ele dizia ser, afirmam aos romanos que esse planejava contra o reinado de César. E aí Jesus então é jogado nas mãos de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos diz: não vejo nele culpa alguma. Pôncio Pilatos não pergunta para ele: és tu o rei? Você diz que é rei? Que Jesus responde para ele: é você que está dizendo. Mas é engraçado, é que no caminhar de Jesus, na leitura dos evangelhos, nós vamos percebendo que Jesus é percebido pelas pessoas na sua identidade real. E aí eu quero entrar no texto e convidar vocês para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Os milagres de ressuscitação de Lázaro eram inegáveis. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes foi inegável. O milagre da cura dos cegos e diversos cegos que Cristo curou eram inegáveis. O milagre da cura dos 10 leprosos eram inegáveis. Falando de um ponto de vista CSI Israel, CSI Jerusalém, era inegável afirmar que Cristo era o Cristo, que Jesus era quem ele dizia ser. Mas em algum momento, mesmo em meio a tudo isso, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, e é nessa pergunta que nós entramos no capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, no versículo 13 em diante. Quem encontrou diz amém? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem por aí que eu sou? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam-se: uns dizem que tu és João o Batista, outros dizem que tu és o espírito de Elias que veio sobre ti. Outros dizem que o espírito de Jeremias, ou seja, tu és Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne ou sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Terminamos por aí.
Eu lembro da oração de Jesus que ele fez, rogando ao Pai por nós. Jesus ora: não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Jesus ora que eles sejam um. Jesus ora: guarda-os do mal. Jesus ora: Pai, tu revelei a eles e seguirei revelando a eles o Senhor e a mim. E aí entra onde eu quero chegar. E aí a pergunta que eu preciso fazer é para você, de modo pessoal, com CPF, nome próprio: quem é Jesus? Quem é Jesus? E de repente essa pergunta é fácil de responder. É claro, Jesus é o Filho de Deus. De uma maneira mais simplória e menos crente seria: Jesus é o filho do José e da Maria. Mas de um modo messiânico, Jesus é o Messias, o enviado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a estrela da manhã, a pedra angular, a rosa de Sarão. Percebeu que eu disse um monte de coisa, mas eu não disse nada no final? Porque talvez a resposta que eu tenho a essa pergunta, ela não vem de mim, ela vem daquilo que os homens dizem. Que dizem os homens que eu sou? Ah, você é Jeremias, você é Simão, você é o fantasma trapalhão, né? Não. Você é Simão, você é Elias, você é Moisés, você é João Batista, você não é por acaso o filho de carpinteiro de Nazaré? Não dizem isso a respeito de Jesus uma vez? Não é esse o filho do carpinteiro de Nazaré? Quem é Jesus para você? Hoje nós conversávamos lá no casamento do meu tio, no feirão, no meio do feirão espírita, né? Nós conversávamos lá sobre o fato de que o sábio aponta para a estrela e o tolo fica olhando para a mão do sábio. Já falamos sobre isso na célula uma vez. O sábio está falando: olha a estrela. E o tolo fica olhando a ponta do dedo do sábio e fica: Se nós não sabemos por nós mesmos responder à pergunta: quem é Jesus para mim? Talvez nós tenhamos corrido o risco de ficar olhando para a ponta do dedo de algum sábio. E a nossa fé pode estar baseada na experiência dele, na experiência do pastor. A minha fé está baseada na experiência dos meus pais. A minha fé está baseada porque eu estava mal um dia e eu achei um monte de gente falando um monte de coisa com tanta certeza, que aí está a minha fé. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é o que o pastor falou, que ele é o conselheiro. E é engraçado que, mediante a resposta do apóstolo Pedro, até então discípulo Pedro, ele dá uma resposta mais arriscada, mais valente, apesar de ser um bobalhão na época, porque ele arrega toda hora que precisa, mas ele dá uma resposta corajosa, dizendo: tu és aquilo que os fariseus procuram saber. E ele responde: tu és o resultado de todas as profecias. Tu és aquele que foi profetizar, aquele que Isaías profetizou. Tu és o cordeiro que Abraão disse a Isaque que Deus proveria para si mesmo. Tu és o cordeiro pascal que foi morto para a libertação dos homens no Egito. E Pedro dá uma resposta ousada. Por quê? Porque todo homem, toda mulher em Israel queria encontrar o Messias. O Messias era anunciado como o grande redentor e salvador de Israel. Então, quando alguém dizia: tu és o Cristo, estava dizendo: tu és a resposta para os anseios de uma geração milenar.
Tu és a resposta para os anseios da humanidade. Tu és a resposta às orações de homens e mulheres que serviram a Deus e morreram sem ver o resultado da promessa. De modo que quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a resposta de Jesus é, pois bem, Simão Barjonas. É Pedro, tá? Bem-aventurados sois, porque você não descobriu isso por investigação dos fariseus, você descobriu isso porque o meu Pai te revelou. Aí é que está. Não há como saber pessoalmente quem Cristo é, se o Pai não revelar a mim. E eu posso estar construindo a minha vida na primeira resposta dos discípulos. Eles dizem que tu és o Messias. Eles dizem que tu és o Salvador. Eles dizem que tu és o Senhor. Eles dizem que tu és o Cordeiro, mas eu de mim mesmo eu não sei. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e falando no contexto da intenção do livro, de fato que é revelar Deus ao homem de alguma forma. Nós dizemos que temos o Espírito Santo, e deixa eu fazer uma pergunta ousada para você levantar a mão se você quiser, e por favor levante para eu saber. Quem aqui tem consciência de que tem o Espírito Santo na sua vida? Ok. E me diz uma coisa, o que é que o Espírito Santo faz? Oi? Lembra do Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a gente acha que o Espírito Santo é dar poder para a gente. Hadouken! O poder do Espírito Santo é para ser testemunha. E você só é testemunha de quem você conhece. O Espírito Santo está em nós para que a revelação que Pedro teve, nós também tenhamos. De forma pessoal. E desculpa, absolutamente pessoal. Eu não posso ter essa resposta pela Nani. Eu não posso ter essa resposta pelo João. Você não pode ter essa resposta pela pessoa que está ao seu lado. Você só pode ter essa resposta por você. E meu amigo, minha amiga, isso é de Deus. Depois que você tem essa resposta, a sua fé torna-se instalada sobre uma rocha. Ela é inabalável. Passarão águas, passarão tempestades, ventos e tormentas. No final, você está arranhado, está machucado, está ferido, mas está de pé. Se o Espírito Santo não revelar a você, então, de fato, que o Jesus... Eu falo o Jesus porque a gente fala o Carlos, o Manuel, né? Jesus a gente transforma ele numa instituição. A gente não fala para o Jesus, a gente fala para Jesus, como se Jesus fosse um banco, sei lá. O Jesus, você precisa conhecê-lo, e só conhece Jesus através do Espírito Santo. Não, só conhece Jesus através da Bíblia. Não, não é. Você pode ler ela inteira e não conhecer Jesus. Mas é impossível relacionar-se com o Espírito Santo sem conhecer Jesus. Porque a letra mata. Irmãos na China nunca viram uma Bíblia, mas conhecem bem Jesus, amigo. Conhece bem Jesus, porque o Espírito Santo todo revelou. E aí eu me lembro de uma música do André Valadão. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor, dia após dia.
É necessário que brote no teu coração um desejo para conhecer a Cristo, para saber quem Ele é. Porque do contrário, querido, você está conhecendo Jesus porque o que dizem os homens ao meu respeito? O André falou que ele é o melhor amigo. O Douglas falou que ele é o companheiro fiel. O Lucas falou que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que eu digo? Eu não sei. O que acontece com isso é que quando as tempestades vêm sobre mim, a minha fé está baseada sobre uma areia que não tem firmeza, e eu construí toda a minha vida em cima da minha fé. É isso, todo mundo constrói toda a sua vida em cima da sua espiritualidade. Se a sua espiritualidade é fraca, a sua fé é fraca, mas não adianta, todo mundo edifica a sua vida em cima de uma espiritualidade. Mas se a tua espiritualidade ela for alimentada e estiver baseada num conhecer pessoal de Deus, de modo que você sabe aquilo que Cristo é, porque o Espírito te revelou, é rocha debaixo dos seus pés. Do contrário, a sua fé é uma gelatina, meu bem. Você vai ver o povo no deserto via o maná, via a coluna de fogo, via a nuvem para proteger do sol, viu o mar se abrir, viu a água da rocha e não adiantou. Porque eles não conheciam a Deus. Conheciam os feitos de Deus. Eu sei que Jesus é meu Salvador. Conhece os feitos de Jesus, mas não conhece a Jesus. E o que é que Jesus disse para os seus discípulos? Já não os chamamos mais de servo, os chamamos de amigos, porque amigo sabe o que eu estou fazendo. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Foi um homem bom, sabe? Foi um homem bom. É o governador do universo. Jesus é isso. Isso! Lembra? Jesus é isso, mas é verdade. Os muçulmanos dizem que Jesus é isso. Jesus é um dos profetas de como é que é o Deus? De Alá. Para o Islã, Jesus é um dos profetas de Alá. Para os espíritas, Jesus é o governador do universo. Para os cristãos, Jesus já foi tudo. Hoje Jesus é um amigo bobo. Te amo, viu? Longe de mim, semana que vem a gente conversa. Para os cristãos, Jesus virou Silvio Santos. Se você estiver em dia com o seu carnê do baú, Deus está sobre ti, oi! E você? A pergunta que talvez Jesus faça olhando nos teus olhos é: que diz que eu sou? Quem sou eu para você? Esquece, por favor, frase pronta. Esquece, por favor, frase de música. E pensa em qual é o sentido que Jesus tem feito na sua vida. Esquece o que eu já falei sobre Jesus. Esquece música gospel. Meu Deus, me livre de música gospel. Esquece música gospel. E me diz, não me diz não, diz a você quem é Jesus para você. E se o pior acontecer? Tem duas situações ruins, mas não são ruins. A primeira é o seguinte, César, o Espírito Santo nunca revelou para mim quem Jesus é. E isso é terrível. Mas é bom. Porque você pode ter essa revelação a qualquer momento. E se você está percebendo que o Espírito Santo nunca te disse quem é Jesus para você, isso significa que você tem uma excelente oportunidade de, nessa noite, colocar-se diante de Deus, como? Do jeito que você quiser, e falar: Espírito Santo, cumpra o seu papel em mim, e revela Cristo em mim. E uma outra questão que pode ser ruim é: César, mas eu não tenho nem o Espírito Santo na minha vida. Eu diria: ok, isso é ruim, mas é bom, porque essa noite é a oportunidade de você receber a Cristo revelado em seu coração pelo Espírito Santo,
converter-se dos seus maus caminhos, arrepender-se dos seus pecados e ser salvo pela graça de Cristo, e passar a conhecê-lo e passar a andar na companhia dele todos os dias. Mas existe uma terceira coisa que talvez me pareça mais intensa, e eu quero dizer isso encerrando já. Essa terceira coisa que talvez me pareça mais intensa é assim: mas eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu sei que eu sou salvo, e eu sei que talvez em algum dia Jesus significou alguma coisa para mim, mas hoje ele é mais uma lembrança etérea e amigável de Deus do que de fato seja o que ele deveria ser. E isso é ruim, mas é bom. Sabe por que eu digo que é ruim, mas é bom? O apóstolo Paulo ensinou um negócio que dá para levar para a vida inteira. Para os bons, tudo é bom. Para os maus, tudo é mal. Então eu prefiro ver bondade nisso e perceber que tem caminho de volta, do que enxergar maldade em tudo e condenar todo mundo. Quem é Jesus para você? Queria convidar você a fechar seus olhos, por favor. Por favor, feche seus olhos e pense nessas coisas que eu acabei de falar agora aí. E é claro, julgue você a si mesmo e esquadrinhe a sua mente e o seu coração. E se quiser, peça ao Espírito Santo, é uma função dele. Senhor, tu me sondas, me conhece, esquadrinhas o meu pensar, o meu existir, o meu agir, o meu levantar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda uma palavra não me chegou à boca, mas tu já conhece. Ainda um pensamento não me chegou à mente, mas tu já o conhece. Se você quiser, do teu modo, diga isso ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, sonda-me, percorre a minha vida, a minha mente, o meu coração. E eu preciso ser revelado se eu de fato conheço a Cristo por mim mesmo, ou se eu preciso conhecer a Cristo. Mas talvez isso não importe, se eu já o conheci e hoje não o conheço mais. Talvez isso não importe, se eu não tenho o Espírito Santo, porque eu ainda não sou salvo. Mas essa noite eu quero dizer ao Senhor, para me salvar desse desconhecimento de Deus, para me salvar desse desconhecimento de Cristo, de modo que eu o conheça, e de modo que o teu Espírito Santo habite em mim, e revele-o a mim, com intensidade, amor e poder no meu espírito, no meu coração. Só assim, eu saberei que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou do Senhor. E eu já não quero mais conhecer a Jesus segundo o que dizem dele. Eu não quero mais conhecer a Jesus segundo o que eu li a respeito, segundo o que cantamos sobre ele, mas eu quero conhecer a Jesus segundo o Espírito Santo de Deus que habita em mim, de modo que a minha confiança nesse ente querido que mora no meu interior ultrapasse todos os limites do meu entendimento, ultrapasse todas as discussões, ultrapasse todas as minhas inquietações, porque eu não o conheço segundo a minha mente, eu conheço segundo uma essência de vida que pulsa dentro do meu coração, que eu não a controlo e não a conheço, mas o Senhor a conhece, porque é parte de ti em mim. E eu oro por você e oro por mim também, dizendo que nós queremos te conhecer, Senhor Jesus. Nós queremos te conhecer, Senhor Jesus. E queremos de fato ter a certeza que tu és Senhor. E queremos de fato ter a certeza que tu és o Cordeiro.
e queremos de fato saber que Tu és maravilhoso, que Tu és o Pai da eternidade, e que Tu és o autor da vida, e que Tu és aquele que nos trouxe das trevas para a Tua maravilhosa luz. Mas eu quero saber isso em mim, eu quero saber isso nas minhas veias, eu quero saber isso nas minhas vísceras, no meu interior, de modo que Tu passes a viver em mim, e eu em Ti, e ambos nós mergulhados em Deus, através do Espírito Santo. Espírito Santo, cumpre o Teu papel em mim, cumpre o Teu papel em nós agora, Espírito Santo, e revela-nos o Cristo, e revela-nos o nosso Senhor, e revela-nos o nosso Senhor, de modo que eu Te ame, e de modo que a vida que eu vivo, não viva mais em mim mesmo, mas eu a vivo na fé no Filho de Deus. Por quê? Porque essa noite para mim Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu não sei isso porque eu li, eu sei porque o Pai me revelou. E que seja assim com todos nós. E sobre essa revelação, caminhemos por toda a nossa vida com uma fé inabalável. Uma fé que define o quê? Nada, só que Jesus é quem Ele diz que é. Sem perturbações dogmáticas, ou perturbações doutrinárias, ou perturbações teológicas, simplesmente sabendo que Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. E é esse Jesus que eu quero conhecer no meu espírito. Amém? Que Deus abençoe você. Qual é a grande corrida da sua vida? Conhecer e seguir conhecendo a Cristo através do Espírito. E quando alguém te contar, olha, tive uma experiência com Deus, alegre-se com ela, entra para o quarto, fala: Senhor, eu quero. Porque você não pode construir a sua fé sobre a vida dos outros. Deus abençoe você. Amanhã, queridos, é melhor não fazer o seminário bíblico, por causa do Enem. A gente termina geralmente próximo do meio-dia, e o pessoal faz a prova a 1h, é isso, não é? Então, mas é melhor deixar o pessoal tranquilo, muita gente vai fazer o Enem, tá bom? Tá bom, gente? Maravilha, maravilha. E amanhã às 18h30, às 6h30, culto aqui. Deus abençoe você. O pastor França vai estar pregando, o pai do Marco vai estar pregando, o Ru.